A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para dar continuidade àquele vídeo. E eu creio que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa tarde. E que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração. Vamos lá, pastor. Vou falar mais uma vez sobre as marcas da Igreja Salva. A gente parou aí praticamente na metade dessas marcas e creio que isso vai edificar grandemente a vida de vocês, né? De uma igreja que realmente quer se salvar, não quer simplesmente ser um rebanho, mas quer ser um rebanho salvo. E nós estávamos lendo Atos, capítulo de número 2, e uma das marcas que a gente gostaria de destacar também, ela está localizada ali no verso de número 43, onde a Bíblia vai dizer: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Uma das marcas de uma igreja salva é uma igreja temente a Deus. É uma igreja que realmente entendeu que o fato de servir ao Senhor não é uma brincadeira, não é um passatempo. O fato de ir na igreja não é simplesmente estar em um clube onde você se relaciona com pessoas boas, onde você marca de sair com essas pessoas, onde você pode de alguma forma viver em comunidade com essas pessoas. Mas quando nós realmente entregamos a nossa vida para o Senhor e resolvemos viver diante dele, então a nossa vida tem que mudar. Nós temos que viver de forma agora a não agradar a nós mesmos, né? Mas agradar a presença do Senhor. Nós temos que aprender a ser realmente como Jesus um dia ansiou que nós seríamos, né? Homens e mulheres santos, homens e mulheres tementes. Se você for olhar a palavra de Deus no Salmo aqui de número 1, eu gostaria de ler para você o Salmo de número 1, no verso 1 mesmo, texto bastante conhecido, diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Olha só. Então nós somos chamados a sermos separados, irmãos. Somos chamados a vivermos uma vida santa, uma vida de temor a Deus. E em todos os momentos, em todas as atitudes do que nós viermos a ter, que nós venhamos refletir a respeito do que Jesus faria no nosso lugar. Muitas vezes a gente tem dúvidas em relação a algumas coisas, o que eu faço, o que eu não faço, isso agrada ou não agrada a Deus. E eu queria dizer para você que é simples, é só você imaginar o que Jesus faria no seu lugar. Será que ele iria tomar essa atitude que você está prestes a tomar? Será que ele iria tomar essa decisão que você está prestes a tomar? Será que ele iria fazer isso que você está prestes a fazer? E se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, Jesus não faria. Se Jesus não faria, nós também não devemos fazer. Amém, irmãos? Então essa é uma das marcas. Ser verdadeiramente temente a Deus, ser separado, viver em temor. Quer complementar alguma coisa, Tom, nessa parte? Essa questão de ser separado me fez lembrar do Nazireado, né? De Sansão, daquelas pessoas que foram separadas desde o ventre, consagradas ao Senhor, né? Desde o ventre, para ter um propósito diante do Senhor e diante dos homens também. Mas a questão do temor, irmão, é muito importante, porque às vezes a gente passa despercebido, ou a gente também não escuta muito falar hoje, porque a gente está vendo uma mensagem mais light, né? Uma mensagem mais pacificadora, onde tem mais aceitação, né? Onde muitas das vezes venha como você está e permaneça do jeito que você está. Mas o verdadeiro evangelho genuíno é aquele que fala: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E nós vivemos de uma forma em que precisamos também
com temor também não oferecer algo ao Senhor que não nos custes, né? Por exemplo, se você que é um ministro da palavra de Deus, você não vai chegar lá na hora do culto, olha, eu não estudei, não preparei nada, não orei, Deus tem misericórdia. eu vou abrir a palavra aqui e seja o que Deus quiser, né? Não, irmão. Eu acho que Davi, quando ele foi comprar uma terra para fazer ali o templo ali, para a adoração do Senhor, ele chegou no dono da terra e falou assim, olha rei, pode escolher a terra que o Senhor quiser e é sua, porque você é rei, você tem... Ele falou, não oferecerei algo ao Senhor que não me custe nada. Então Davi sabia da importância de pagar um preço pela glória do Senhor, pela presença do Senhor naquele momento. E nós vemos aqui no Evangelho de Atos, aqui no Atos capítulo 2, que o ensino era uma das prioridades, né? A comunhão era a prioridade. E a gente vê que o temor, eles tinham temor, porque tão somente, por mais que aquelas pessoas não tiveram um convívio diretamente com Cristo, mas os apóstolos que vivenciaram com Cristo, eles faziam sinais extraordinários e era imutável você falar, cara, esses caras não são de Deus. Não tinha como você falar, não, eles não são de Deus, eles estão usando como acusaram Jesus, né, de estar endemoniado, né? E não, eles expulsam o demônio por ajuda. Não, eles faziam sinais, mas eles viviam a plenitude do Evangelho. Eles estavam, de uma certa forma, pastor, expandindo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Aumentando ali aonde a palavra não conseguiu chegar, eles estavam chegando, né? Depois de Jesus. As tendas, né? Alargando as tendas, né? E o que me chama a atenção é que nós deveremos preparar, assim como Abraão preparou o sacrifício, levantou cedo ali, pegou os moços ali e preparou o sacrifício ao Senhor. E ali Abraão ali ofereceu o seu filho Isaque ao Senhor e em temor ao Senhor, porque ele ouviu. Deus prometeu algo para ele, Deus cumpriu algo na missão, só que Deus falou assim, olha, agora eu te dei, agora eu quero de volta. E aí, você me ama? Essa é uma das coisas essa é uma das coisas mais importantes, porque se você for ver, quando o Pedro ele saiu para pescar, e não pescou nada, estava lavando as redes. Aí Jesus lança uma palavra sobre ele, olha, vamos lá de novo lá e lança as redes. Eu pesquei a noite toda. A palavra, o poder da palavra ali. E Pedro, como já tinha ouvido falar de Jesus, mas não tinha conhecido o sobrenatural ao qual Jesus estava costumeiramente habituado ali. Mas aí lançou as redes, pescou aquela pesca maravilhosa e veio cheio ali e alcançou todo ali aquele pedacinho da praia ali. Todos vieram ter com ele, todos se alegraram. E Jesus fala assim, agora Pedro, você deixa tudo. Igual ele fez com Abraão, eu quero que você deixe o seu tudo nesse momento agora. Amém, de maior glória, né? Ele pede pra gente renunciar. E para você entender, o Pedro ele olha para Jesus e fala assim, aparta de mim que sou um homem pecador. Então, irmão, o temor de nós carregarmos essa mensagem, de nós oferecermos algo para Deus, seja do mais simples trabalho que você faça na obra de Cristo ou pelo Evangelho de Jesus, que você tenha esse entendimento no seu coração de você fazer as coisas com zelo, sabe? De você zelar pelo Evangelho. Jesus, ele cuidou. Até depois que ele foi ressuscitado, ele ficou ali por 40 dias, né, professor? Me fala, 40 dias ali orientando pelo Espírito, porque ele se preocupava com eles, né, para que ninguém se perdesse. E essa mensagem chegou até nós porque ela não se perdeu no meio do caminho. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ser temente a Deus é isso, sabe? É priorizar o reino acima de tudo e seguir adiante, ainda que com levantes, com dificuldades, assim como todos os servos do Senhor enfrentaram, né? Dificuldades, levantes, mas eles não pararam, eles não desistiram. E eu queria falar de uma outra marca de uma igreja salva que pega muito, né? E muita gente é pega nessa marca aqui, que fala a respeito da gente viver uma real comunhão com os nossos irmãos em Cristo. E isso, no verso 44, a Bíblia diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Você consegue entender a complexidade disso? Tá junto e ter tudo em comum. O que significa isso?
Nada é meu. Cara, Nada é essa meu. camisa não é minha, é nossa. Essa Bíblia não é tua, é nossa. Nossa. E assim por diante. Tudo que eles tinham era Das coisas mais simples até as coisas mais complexas. isso, né? eles partilhavam tudo. E é incrível como isso era simples para eles fazerem. Algo natural, né? Né? Eu fico imaginando, no mundo que a gente vive hoje, né? Um mundo capitalista, um mundo onde O dinheiro a gente, fala mais né, rápido. a gente quer conquistar, né? E isso, infelizmente, é até mesmo, né, ou felizmente, é ensinado na igreja. Você precisa conquistar o mundo inteiro e muitas vezes a gente esquece de mostrar para as pessoas para ganhar o reino dos céus, né? Para não perder a alma, na A gente verdade. vê um exemplo tão simples assim. Você deve ter passado por uma situação dessa também, ou ter visto uma situação dessa. Você vê alguém à margem na calçada, um mendigo, e ele fala, me dá uma esmola, me dá um prato de comida, e muitas das vezes a gente passa despercebido ali, e às vezes a gente tem condições para fazer algo para aquela pessoa. De suprir, abençoar e não abençoa abençoa. e não abençoa. Então você vê que a gente está tão... Até mesmo os cristãos fazem isso. Exatamente. A gente está tão fora desse conceito de igreja, de comunhão, de partir, de compartilhar, de estar no mesmo pensamento, que muitas das vezes a gente passa despercebido e fala, a luta é sua aí, segue você tu na sua caminhada aí, eu vou seguir na minha, e Deus acima de todos, né? Então, e a gente não consegue, parece que pastor, é tão, sabe assim, eu não sei nem a palavra de usar agora, mas é tão irônico falar assim. Parece que a igreja de Atos não cabe nos nossos dias de hoje. Exatamente. Ela não tem espaço, porque o individualismo está tomando conta, né? Exatamente. Onde, como o senhor falou, a conquista, ela é prioridade. Onde você partilhar, irmão, as coisas estão tão loucas que se você achar uma carteira com dinheiro e você devolver, você sai no jornal. Exatamente. E deveria ser algo natural. A grande verdade é que assim, quando você, né, tem essa conduta de sempre conquistar, sempre adquirir, sempre ter as coisas, a única coisa que você gosta de compartilhar é compartilhar das suas conquistas com quem não tem. É verdade. Muitas vezes as pessoas compartilham das conquistas com quem não tem, simplesmente para se sentir superior. Vamos mostrar o quão abençoado eu sou. Pega lá o determinado fulano e fala assim, você viu fulano, meu carro era esse, agora é esse. Você viu ciclano, eu tinha uma moto, agora eu tenho um carro. Você viu Bertano, eu não tinha casa, agora eu tenho casa. E não tem coragem de dar uma carona, de passo, ver o irmão andando na chuva e dar uma carona. Na verdade eu compartilho as conquistas, mas de forma alguma eu vivo essa união, essa comunhão que nós acabamos de falar, que a igreja de Atos vivia. E no Salmo 133, verso 1, verso bem conhecido diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união é uma das marcas da igreja. O que significa isso? Quando eu ver alguém em dificuldade, eu tenho que ser solidário, eu tenho que tentar ajudar, eu tenho que estar sensibilizado pela dor do outro. Isso é ser igreja. Fazer jus ao nome irmão, né? Exatamente. Porque muitas das vezes a gente só é irmão dentro da igreja, né? Dentro da igreja todo mundo é irmã, senhor, irmão. Aí fora da igreja, muitas das vezes a gente passa por estranho, né? Você vê o irmão, você quer cumprimentar, você fica até envergonhado porque ele vira a cara pra você. Tem pessoas que né? não cumprimentam. Infelizmente é assim, irmão, nos dias de hoje. E a palavra já fala que o amor de muitos vai se esfriar e a iniquidade vai tomar uma certa proporção e a gente só vai aguardar a volta de Jesus. Mas até lá a gente vai estar lutando para que a gente consiga, irmão. Eu vou falar para você que não é fácil você ser direito numa sociedade que é corrompida, você fazer o certo onde todo mundo está fazendo errado, você falar a verdade onde todo mundo fala mentira. E isso vai te custar. Vai te custar a amizade. Você às vezes, por falar a verdade, você às vezes não vai ser bem aceito. Isso, exatamente. Você não vai ser bem visto. Olha lá, ixi, já vai vir condenar. Vai vir condenar, você é crítico. Então assim, diferente daqui, que era natural você ser verdadeiro, você ter temor, você partilhar daquilo que você tinha, e porque é diferente de você partilhar e ajudar e querer algo em troca, né? Não é uma troca, não, eu vou te ajudar porque eu quero te ajudar, eu tenho vontade de te ajudar. Exatamente. Eu quero ver você bem também. É o sentimento de igualdade que a gente tem, né? De querer compartilhar das mesmas coisas. E o interessante é que essa comunhão não fala só no fator assim, externo, né? Do alimento, da veste, igual eles tinham, mas também daquilo que é interno dentro da igreja. Às vezes, assim,
falta comunhão até mesmo para fazer a obra, se você for analisar. Às vezes se eu olho para alguém e falo assim, ó, pega tal coisa para mim, a pessoa se sente ofendida por fazer um favor. Ou então fala assim, ó, tá mandando, você tá mandando em mim. Não, não. É uma coisa mas assim que... as pessoas assim, não se lembram, pastor, ou então não leu na palavra, que a gente vai ver que, acho que me engano em Filipenses, fala que ele se despiu dele mesmo, se fez forma de servo. O próprio Jesus, ele se fez forma de servo. A Bíblia fala, você quer ser o primeiro? Sirva a todos. Exatamente. Qual que é o mandamento que Jesus simplificou? Amará o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tipo assim, não existe esse negócio de falar assim, não, eu vou fazer porque é o pastor que está falando. Irmão, ele é carne e osso igual a você, ele é sujeito a falhas e provações igual a você, falho também. Lógico que a gente procura ter uma vida de retidão diante de Deus, mas estamos sujeitos às falhas. Só que eu vou levar uma água porque é o pastor tal que vai pregar, ou porque é o missionário tal que vai estar lá hoje. Aí quando é o obreiro de casa, o irmãozinho de casa, ninguém nem sequer vai lá, leva um copo de água. Então a gente valoriza muito algumas coisas e deixa de canto outras. E Jesus, ele não veio fazer isso. Exatamente. Jesus, as crianças vinham ter com ele recebia. Aqueles que eram excluídos da sociedade vinham ter com ele recebia. E é por isso que eu falo para você a importância da comunhão verdadeira. E eu creio que nesses dias nós podemos fazer com que essa comunhão da igreja de Atos, aqui de Atos capítulo 2, possa ser real na sua comunidade, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. E nós cremos nesse evangelho. Tem um versozinho aqui, Tom, que chama muito a minha atenção, que precisa entrar na cabeça de muito crente. 1 João capítulo 4, verso 20 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ou seja, se você não consegue amar alguma coisa que está diante dos seus olhos, que é palpável para você hoje, como você pode amar uma coisa que você nunca viu? Como você pode amar e esperar alguém do qual você nunca viu? É verdade. E nós precisamos, né? A Bíblia diz que nós temos que fazer aos homens, que é como se nós estivéssemos fazendo ao próprio Deus. E se você não faz, eu vou falar, não, para ele eu não faço, mas para Deus eu vou fazer. Você está enganando a si mesmo. Nós temos que aprender a abençoar pessoas, porque quando nós abençoamos pessoas, é como se nós estivéssemos abençoando o próprio Deus. E é por isso que ele diz naquela palavra: pois tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive doente, fosse me visitar. Estava enfermo, né? E assim por diante. Deus não vai descer aqui na terra e ficar doente para você visitar ele. Nem vai descer aqui e ficar com fome para você alimentar ele. Você vai fazer isso com pessoas, com os seus irmãos em Cristo, que não é só as pessoas que estão dentro da igreja. Entenda isso. Não é só os irmãos da placa A ou da placa B que são irmãos. Não. Todo aquele que é filho de Deus é teu irmão. Saiba disso. No céu não vai ter a placa dos irmãos A, dos irmãos B, dos irmãos C, não. É uma igreja só. É irmãos. Todos nós somos irmãos. Então nós precisamos viver como tal. Quando você chegar na tua igreja, quando você chegar na tua comunidade, quando você chegar no lugar do qual você escolheu para servir a Deus, ou seja na rua, seja onde for, você precisa ter esse entendimento que como irmãos nós temos que nos ajudar. Nós temos que viver uma real comunhão uns com os outros. Nós temos que ser reconhecidos por isso. Por que você acha que os cristãos eram chamados de cristãos? Simplesmente porque eles iam na igreja? Não. Simplesmente porque eles estavam juntos? Não. Porque eles viviam que porque eles viviam a vontade de Deus, a palavra pregada, e eles se ajudavam mutuamente. Havia justiça. Havia o agir de Deus, havia milagres, havia restaurações. E as pessoas eram chamadas de cristãos porque elas viviam a comunhão, não era algo só dito. Tem muito lugar que comunhão é algo dito. Se chegar alguém novo na igreja, ninguém recebe. Se chegar alguém novo no trabalho, as pessoas ficam bravas pensando que vão ser mandados embora. Que sentimento de irmão é esse? Que ajuda mútua é esse?
Eu já ouvi falar em homens e mulheres que não ajudam ninguém, simplesmente pelo medo, né? E eu creio que esse medo vem de alguém que não crê em um Deus que provê. Sim. Porque quando nós cremos em um Deus que provê, nós não temos medo de perder o cargo, nós não temos medo de perder o emprego, nós não temos medo de ser deixado de lado no ministério, não temos medo de nada, porque a gente sabe que aquele do qual nós servimos vai abrir portas, muitas vezes onde não tem. É verdade. E nós precisamos viver uma real comunhão uns com os outros, para que as pessoas que nos veem de fora não falem, ó, ali é a panela dos irmãozinhos. Aqueles ali se ajudam, aqueles outros lá vivem sua vida. Não. Irmãos devem se ajudar mutuamente. Essa é a vontade de Deus, viver uma real comunhão uns com os outros. Porque se nós dissemos amar a Deus e não amamos o nosso irmão que está do lado, nós mentimos a nós mesmos, não a Deus. Porque Deus conhece o nosso interior. Então essa é uma das marcas. Ame o seu irmão, abençoe ele, seja solidário, porque Deus se agrada disso. E uma outra marca que fica no verso 46, diz assim: perseveraram unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, no verso 47, caindo na graça de todo o povo. Quando nós falamos de louvar, irmãos, nós não falamos de algo que necessite de uma condição para acontecer. Tem muita pessoa que tem uma adoração, mas a adoração é motivada pela atual situação que ela vive. Se eu estiver bem nas finanças, na saúde, na família, eu adoro. Se eu estiver ruim, eu murmuro. É uma adoração circunstancial. Exatamente. E nós precisamos aprender que para adorar, nós não temos que olhar a circunstância. Nós temos que olhar tudo aquilo que Jesus já fez. Nós temos uma mania de querer louvar por aquilo que Jesus vai fazer. Mas nós temos que aprender a adorar pelo que Jesus já fez. Se hoje nós somos justificados, nós temos que adorar por aquele que já fez. É igual as pessoas falam, olha, eu desejo o melhor de Deus na sua vida, irmão. O melhor de Deus, Deus já mandou, que foi Jesus. Que se não fosse Jesus, misericórdia, nós já estávamos perdidos. Totalmente. A questão da adoração a Deus, irmãos, de louvor a Deus, não é simplesmente cantar uma mesma canção num coral, aquele louvor, aquela música que você canta, que todo mundo canta, todo mundo fica feliz junto, você sente aquela coisa. Não, irmão, é cantar para a mesma pessoa. Porque quando eu estou cantando para Deus, pode trocar a canção, pode mudar o ritmo, pode mudar a intensidade do louvor, um louvor rock, um louvor mais acústico, um louvor no violão, um louvor folk, mas o propósito é o mesmo, é adorar Jesus. A adoração, ela tem que ser direcionada para Jesus, não, igual o pastor falou, não uma adoração circunstancial, onde eu vou buscar mais a Deus porque eu estou desempregado. Não, eu vou buscar mais a Deus porque eu estou enfermo, né? E aí eu buscando a Deus, Deus vai me curar. Não, irmão. Adore a Deus em todas as circunstâncias. A gente tem um exemplo muito claro de Jó. Estou abrindo aqui agora, você está falando, eu estou abrindo aqui. É de Jó. Jó 1, 20 e 21 diz o quê? Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó já tinha experimentado algo extraordinário, que era uma família abençoada, que era ter riquezas, que era ter servo, que era ter posses. E aí Deus, numa situação permissiva de Deus, o diabo foi e tocou na família, tocou no servo, tocou em tudo que ele tinha, e ele deixou ele enfermo, ferido. E ele entendeu o propósito. Ele falou: se Deus permitiu isso, glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Né? Ele aprendeu a entender o propósito de Deus. Porque Deus tem as suas maneiras tem muitos cristãos que falam: eu vou fazer prova de Deus como se a cruz não fosse suficiente. Eu vou fazer prova de Deus. Mas está escrito, irmão, fazei prova de mim. Tá, tudo bem. Mas a cruz não é suficiente. A palavra não é suficiente. A presença de Deus não é suficiente. A gente tem que pôr Jesus na parede, colocar uma faca no pescoço assim e falar assim: ó, vou fazer prova de você. Não, irmão. Jó, ele entende, a Bíblia mais pra frente ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem.
Quando você conhece alguém, por exemplo, eu não conheço o pastor, mas eu já ouvi falar dele, eu posso criar um rótulo sobre a vida dele. Olha, ele é gente boa, ele é alegre, perfil, né? você cria um perfil da pessoa, às vezes um perfil bom e às vezes um perfil ruim. Só que a partir do momento que você conhece a pessoa, aí a situação muda, porque olha, assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Ele contemplou a glória de Deus, o que Deus fez na vida dele. É diferente de você estar no ambiente dos santos ali e você não conhecer o dono daquele ambiente. Quem é o principal motivo de todos estar ali? E aí você fala, nossa, é legal, tal, mas quando você passa a conhecer, é diferente. é diferente. Você vai querer estar com ele todos os dias, você vai querer falar dele, você não vai perder uma oportunidade de anunciar ele. Você vai querer cantar louvores igual minha mãe cantava, lavando louça, e eu estava comentando com o pastor, na intimidade dela com ele. E o interessante quando fala de circunstância, é que a gente vê diversos exemplos de adoração em circunstâncias adversas, né? Quando Paulo e Silas mesmo, Preso, você vai adorar na prisão, é loucura. açoitado. Né? Você vai adorar na prisão. Imagina o Paulo indo no caminho quando ele foi morto lá. Já foi glorificando. A diferença de quem adora na prova é porque esses que adoram na prova sabem para onde eles vão. São pra onde eles vão. Eita Deus. Eu tenho uma música chamada Novo, do Leonardo Gonçalves, que diz assim, um trecho da música assim, ó, e se a morte chegar, ainda não é o fim. Para aqueles que entendem essa mensagem. Sabe onde vai. Sabe para onde vai. Sabe de onde veio, né? Exatamente. Sabe o processo dali do conhecer a palavra. E da palavra sabe para onde vai chegar. Diferente daquele que não sabe para onde quer ir. E tem muita gente no meio do povo de Deus que ainda não sabe para onde quer ir. Ainda que anda no meio do povo ali, mas o Egito é mais prazeroso. As cebolas têm mais gosto. E eu fico imaginando o como Deus se entristece que a comunhão ela tem criado formas e métodos. Olha, eu vou estar com você porque você pode me beneficiar de alguma forma. Eu vou estar com você porque você está bem, você está sempre bem. Não. Bem ou ruim, temos que estar unidos, temos que estar em constante aceitação uns com os outros. Jesus disse, ama ao teu próximo como a ti mesmo. E a palavra amar é mais além do que você ajudar. Com certeza. É você ter empatia, é você ter sinceridade no coração, é você ter verdade na hora que você conversa, é você ter, sabe, ouvir quando a pessoa precisa ser ouvida, é você se dispor do seu tempo e ir num hospital onde ninguém quer ir. Então nós temos às vezes uma comunhão fingida, que o Paulo fala aos Coríntios que o amor não seja fingido. Aí a gente vai estar lá na comunhão, na igreja, lá assim, todo mundo reunido, todo mundo canta, todo mundo aplaude, todo mundo é irmão, a paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada e tal. Aí saiu do portão para fora, parece que vira todo mundo inimigo. Aí ninguém fala mais com ninguém. Não, irmão. Que comunhão é essa? Que partir do pão é esse? Que adoração é essa? Que toma da mesma ceia, come do mesmo pão. E lá fora não parece que são estranhos. E aí fala, e louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. Assim, a cada dia o Senhor juntava a comunidade de pessoas e ao quanto elas iam sendo salvas, ao quanto a palavra ia germinando, frutificando, aí as pessoas iam agregando, a igreja vai crescendo, o evangelho vai sendo fortalecido. E essa é uma das marcas que eu marquei aqui, Tom. Querendo ou não, a gente tem que confiar que Deus vai mandar. Tem gente que fica querendo criar um meio de Deus mandar. Como que eu vou fazer para Deus mandar crente lá para minha igreja? Para Deus mandar pessoas para minha igreja? Irmão, a gente tem que crer que é Deus que vai mandar. Não é o que eu faça que vai mudar alguma coisa. Sabe? Você pode criar estratégia? Pode. Só que eu vou te falar, quando a estratégia vem do homem, ela não atrai
pessoas que servem a Deus. Ela não atrai ovelha, ela atrai bode. Pensa bem o que você quer atrair para o teu corpo de Cristo. Ontem eu ouvi uma ministração que me chocou. Um pastor estava pregando e ele disse assim, que por muito tempo um pastor vinha orando e clamando por um avivamento. Por muito tempo ele vinha orando e clamando por um avivamento. E aí em determinado dia Deus deu uma mensagem para ele, uma mensagem dura, uma mensagem exortativa que realmente chacoalhou aquela igreja. Em um culto de domingo, a igreja lotada, e ele ministrou essa mensagem. E quando ele termina essa mensagem, ele foi embora para sua casa e no outro domingo ele retornou. E na igreja tinham poucos membros. Daquela igreja lotada se tornou uma igreja com poucos membros. Cerca de 20, 30 membros. E aí na primeira reunião que ele teve ali junto às lideranças daquela igreja, foi perguntado para ele o que aconteceu e ele estava animado, querendo dar um testemunho na igreja, e todo animado, querendo falar alguma coisa na reunião. E alguns sem entender deram a oportunidade para ele e ele pegou o microfone e falou: irmãos, na minha igreja houve um grande avivamento. E todo mundo começou a aplaudir, entender que o corpo de membros tinha aumentado e havia, enfim, tido um grande rebanho e muitas pessoas se achegaram. E aquele pastor com a palavra disse assim: eu devo ter, através da oração e através da palavra de Deus, mandado cerca de 300 bodes embora. E aí todo mundo ficou sem entender, as lideranças ficaram sem entender e ele disse: avivamento nem sempre é mais pessoas se ajuntando. Avivamento é quando pessoas se reúnem com um único propósito. E havia muitas pessoas que estavam naquela igreja, mas não estavam no propósito. Então talvez a sua estratégia não tem que ser para que mais pessoas se acheguem, mas tem que ser para que haja qualidade nas pessoas que ali estão. Porque quando houver um alimento sólido, ninguém vai precisar ir comer no pasto do vizinho, né? Sempre o ditado popular diz que a grama do vizinho ela é mais verde, que vale mais a pena, que o alimento é melhor. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: quando há um alimento sólido, ninguém vai querer comer fora. Quando há uma boa comida, ninguém vai querer comer fora. E esse exemplo é um exemplo que deve nortear você que é obreiro, você que é pastor, você que é presbítero, você que está à frente de um trabalho. Não queira ajuntamento de pessoas, porque isso pode ser perigoso. Aquele do qual você está orando para que venha, pode ser o que o diabo vai usar para dispersar quem está lá dentro. Então, irmãos, creia numa coisa. A Bíblia ela diz de forma clara que nós precisamos confiar que Deus vai mandar. No texto que nós lemos diz que Deus ia acrescentando. Olha como é interessante. Não é a minha estratégia, não é a minha direção, não. É Deus que vai acrescentando. A única função que nós temos é continuar pregando a palavra. Continuar adorando ao Senhor independente das circunstâncias. Continuar cumprindo o nosso chamado. No livro de João capítulo 6, verso 35 diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, olha só. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho e que crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma promessa de salvação para você, para toda a sua família, para toda a sua casa. Mas você precisa crer. E aquele que crê, busca. E aquele que crê, vai atrás. Permanece, né? Amém, irmãos? E olha o que diz aqui, irmão, para a gente finalizar. João, capítulo de número 8, no verso de número 31. E disse-lhe Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Como podes afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhe: em verdade vos asseguro que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa para sempre, mas o filho permanece. Sendo assim,
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Essa mensagem aqui, irmão, a verdade que liberta. Precisamos ter uma vida de comunhão, ter uma vida diante de Deus, partir o pão, em santificação, em amor, em temor, como foi ministrado aqui. Adorar, importando as circunstâncias. Adorar sem circunstâncias, mas adorar porque você entende quem é Deus, você conhece Deus. E quando você conhece uma pessoa, você serve ela com segundas intenções, sem troca. Não, você serve ela porque você... Cara, eu amo a Deus, eu amo a vida do meu irmão, eu quero servir ele, eu quero ver ele bem, é a mesma coisa. E aqui, quando nós conhecemos a verdade que em João 17:17 diz que é a própria palavra de Deus. E aí a gente vai sendo liberto. E aí Jesus vem no finalzinho e diz assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia, Jesus. Que Jesus possa falar ao seu coração através dessa mensagem simples. E que nós possamos a cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, na comunhão, no amor, no partir do pão. E que nós estaremos juntos lá no céu, glorificando ao mesmo Deus, num só propósito, num só pensamento. Porque foi para isso que Deus fez a minha igreja. Não é várias igrejas, é uma igreja. É a igreja que persevera na palavra, na doutrina, no ensino, no amor, na compreensão, ajudando uns aos outros, cuidando dos órfãos e das viúvas, né? E fazendo sinais e prodígios. Então nós agradecemos a Deus por esse momento, né? A semana passada foi meio corridão. Mais um momento de comunhão, e irmãos. nós estamos aqui, falando de Jesus. Menos de nós e mais de Jesus. Que é o que mais a importa. Circunstância muitas vezes adversa, Nossa, nem vou falar de mas circunstância, nós estamos aqui. Essa é a mensagem que nós temos para passar para os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue assistindo esse vídeo, compartilha se você puder. E assim edifica mais vidas. Em nome de Porque Jesus. a nossa intenção não é ficar famoso, não é ganhar dinheiro. É falar de A nossa Jesus. intenção é falar de Jesus e que você seja salvo. E Em que nome essas de dicas Jesus. possam de alguma forma cooperar aí no teu ministério, na tua Te igreja. ajudar. Fazer esse trabalho crescer para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Fique Em na nome paz, de Jesus e até a próxima.